as declarações de Cristo dos últimos dias. Como conhecer a natureza do homem? Como você entende a natureza do homem? O mais importante é discerni-la da perspectiva da visão do mundo, da visão da vida e dos valores que o homem tem. Aqueles que são do diabo vivem todos para si mesmos. Suas máximas e sua visão da vida vêm principalmente dos ditos de Satanás, tais como: cada um por si e o demônio pega quem fica por último. O homem morre pela riqueza, como os pássaros pela comida, e outras falácias semelhantes. Todas essas palavras ditas por aqueles diabos reis, pelos grandes e pelos filósofos, tornaram-se a própria vida do homem. Em particular, a maioria das palavras de Confúcio, que é considerado um sábio pelo povo chinês, se tornou a vida do homem. Existem também os provérbios famosos do budismo e taoísmo, e os frequentemente citados ditos clássicos de várias figuras famosas. Todos esses são resumos das filosofias de Satanás e da natureza de Satanás. Eles também são as melhores ilustrações e explanações da natureza de Satanás. Esses venenos que foram inoculados no coração do homem vêm todos de Satanás, e nem um pedacinho deles vem de Deus. Tais palavras diabólicas também estão em oposição direta à palavra de Deus. Fica absolutamente claro que as realidades de todas as coisas positivas vêm de Deus e todas as coisas negativas que envenenam o homem vêm de Satanás. Portanto, você consegue discernir a natureza de uma pessoa e a quem ela pertence, observando sua visão da vida e seus valores. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência de governos nacionais, dos famosos e grandes. Suas palavras diabólicas têm se tornado a vida e natureza do homem. Cada um por si e o demônio pega quem fica por último é um ditado satânico popular que tem sido plantado em cada um, e isso tem se tornado a vida do homem. Existem outros dizeres das filosofias para viver que também são semelhantes. Satanás usa a cultura tradicional de cada nação para educar, enganar e corromper as pessoas, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um abismo de destruição sem limites, e no fim, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Algumas pessoas têm servido como funcionários públicos há décadas. Imagine fazer-lhes a seguinte pergunta: você tem se dado tão bem nessa capacidade? Quais são os principais ditados populares famosos segundo os quais você vive? Elas podem dizer: a única coisa que eu entendo é esta: as autoridades não dificultam as coisas para aqueles que dão presentes, e aqueles que não bajulam nada conseguem. Essa é a filosofia satânica,
em que se baseia a sua carreira. Essas palavras não são representativas da natureza de tais pessoas? Usar quaisquer meios inescrupulosamente para obter posição tornou-se sua natureza. O oficialismo e o sucesso na carreira são seus alvos. Ainda restam muitos venenos satânicos na vida, na conduta e no comportamento das pessoas. Por exemplo, suas filosofias para viver, suas maneiras de fazer as coisas e suas máximas estão todas repletas dos venenos do grande dragão vermelho. E todos esses vêm de Satanás. Assim, todas as coisas que fluem pelos ossos e sangue das pessoas são de Satanás. Todas aquelas autoridades, aqueles que detêm o poder e aqueles que são bem-sucedidos, têm suas sendas e seus segredos próprios para o sucesso. E tais segredos não são representantes perfeitos de sua natureza? Eles fizeram coisas tão grandes no mundo, e ninguém consegue perceber os esquemas e as intrigas que estavam por trás deles. Isso mostra exatamente como é insidiosa e venenosa sua natureza. A humanidade foi profundamente corrompida por Satanás. O veneno de Satanás flui pelo sangue de cada pessoa, e pode-se dizer que a natureza do homem é corrupta, maligna, antagônica e oposta a Deus, repleta das filosofias e dos venenos de Satanás e imersa neles. Ela se tornou completamente a natureza essência de Satanás. É por isso que as pessoas resistem a Deus e se opõem a Deus. O homem poderá facilmente conhecer a si mesmo se sua natureza puder ser dissecada dessa maneira. Quando as pessoas tiverem um entendimento genuíno do caráter de Deus, quando conseguirem ver que o caráter de Deus é real, que Ele é verdadeiramente santo e verdadeiramente justo, e quando puderem louvar a santidade e a justiça de Deus de todo o coração, então elas realmente conhecerão Deus e terão ganhado a verdade. Somente quando conhecem a Deus, as pessoas vivem na luz. O efeito direto de conhecer a Deus de verdade é ser capaz de realmente amar e obedecer a Deus. Nas pessoas que realmente conhecem a Deus, entendem a verdade e ganham a verdade, ocorre uma mudança real em sua visão de mundo e em sua perspectiva sobre a vida. Depois disso, ocorre também uma mudança real em seu caráter de vida. Quando as pessoas têm os objetivos corretos na vida, são capazes de buscar a verdade e de se comportar de acordo com a verdade, quando se submetem totalmente a Deus e vivem segundo suas palavras, quando se sentem em paz e iluminadas até o fundo do coração, quando seu coração está liberto da escuridão e quando elas conseguem viver de forma completamente livre e irrestrita na presença de Deus, somente então elas levam uma vida humana genuína. E somente então elas se tornaram aquelas pessoas que possuem a verdade e a humanidade. Além disso,
Todas as verdades que você entendeu e ganhou vieram das palavras de Deus e do próprio Deus. Somente quando você ganhar a aprovação de Deus Altíssimo, o Senhor da criação, e Ele disser que você é um ser criado qualificado, que vive uma semelhança humana, sua vida será a mais significativa. Ter a aprovação de Deus significa que você obteve a verdade e que você é alguém que possui a verdade e a humanidade. No mundo de hoje, que é dominado por Satanás e durante, no mínimo, milhares de anos de história, quem dentre toda a humanidade obteve uma vida verdadeiramente humana? Ninguém. Porque as pessoas foram profundamente corrompidas por Satanás, porque vivem segundo as filosofias de Satanás, porque tudo o que fazem é antagônico a Deus, e porque cada uma de suas declarações e teorias nasce da corrupção de Satanás e está em antipatia direta às palavras de Deus. Elas são, portanto, precisamente o tipo de pessoa que se opõe a Deus. Se elas não aceitarem a salvação de Deus, elas serão lançadas na perdição e destruição, sem absolutamente nenhuma vida de que falar. Elas buscam lucro e prestígio, tentam ser um indivíduo importante ou de renome e esperam que seu nome seja transmitido pelas gerações vindouras e que sejam famosos por toda a história. Isso é absurdo e totalmente insustentável. Cada figura importante ou de renome é, na verdade, laia de Satanás e, há muito, foi lançada no 18º nível do inferno para ser punida e para nunca mais reencarnar. Quando a humanidade corrupta venera essas pessoas e aceita suas palavras diabólicas e suas falácias, a humanidade corrupta se torna a vítima do diabo Satanás. Os seres criados deveriam adorar o Criador. Isso é perfeitamente natural e justificado, pois só Deus é a verdade. Deus controla os céus, a terra e tudo o que há neles e governa sobre tudo. Não acreditar em Deus e não se submeter a Deus é ser incapaz de obter a verdade. Se você viver de acordo com as palavras de Deus, então, na profundeza de seu coração, você se sentirá brilhante e à vontade, e também desfrutará de uma doçura incomparável. Quando isso acontecer, você terá verdadeiramente obtido a vida. Não importa quão grandes sejam as conquistas dos cientistas do mundo. Assim que se aproximarem da morte, eles se sentirão de mãos vazias e sentirão que não obtiveram nada. Até Einstein e Newton, esses intelectuais elevados, sentiram-se vazios. Isso aconteceu porque não tinham a verdade e porque não tinham um verdadeiro conhecimento de Deus. Embora acreditassem em Deus, eles só acreditavam em sua existência, mas não buscaram a verdade. Simplesmente queriam confiar na ciência e pesquisar para descobrir e provar que existe um Deus. Como resultado,
Cada um deles viveu uma vida inteira de pesquisa sem ganhar absolutamente nada. E embora acreditassem em Deus a vida toda, eles jamais ganharam a verdade. Eles só buscaram o conhecimento científico, mas não buscaram conhecer a Deus. Não ganharam a verdade, nem ganharam a verdadeira vida. A senda que vocês estão trilhando hoje não é a senda que eles trilharam. O que vocês buscam é conhecer a Deus, como se submeter a Ele, como adorá-lo e como viver uma vida significativa. Tudo isso é completamente diferente daquilo que eles buscaram. Embora eles fossem pessoas que acreditavam em Deus, eles não ganharam a verdade. Agora, Deus encarnado disse a vocês todos os aspectos da verdade e lhes concedeu o caminho da verdade e vida. Seria tolice de vocês não buscar a verdade. Agora, seu entendimento da verdade é inadequado. Vocês só conseguem falar teorias vazias. Vocês ainda se sentem carentes e inseguros em qualquer trabalho que vocês assumem. Isso mostra que sua entrada na vida foi muito superficial e que vocês ainda não ganharam a verdade. Quando você realmente entender a verdade e entrar na realidade da Palavra de Deus, você terá energia, uma energia inesgotável que preenche seu corpo. Nessa hora, você se sentirá cada vez mais esclarecido por dentro, e a senda ficará ainda mais clara quanto mais você caminhar nela. Hoje em dia, a maioria das pessoas que acreditam em Deus ainda não iniciou a trilha certa e não veio a entender a verdade. Portanto, ela ainda se sente vazia por dentro. Acha que a vida é sofrimento e que não tem a energia para cumprir seus deveres. É assim que os crentes de Deus são, antes de terem uma visão no coração. As pessoas não obtiveram a verdade e ainda não conhecem a Deus, de modo que ainda não sentem muito prazer. Todos vocês, especialmente, enfrentaram perseguição e experimentaram dificuldade em retornar para casa. Quando vocês sofrem, vocês também têm pensamentos de morte e ficam sem vontade de viver. Essas são as fraquezas da carne. Algumas pessoas até pensam: a crença em Deus deveria ser prazerosa. Na era da graça, o Espírito Santo ainda concedeu paz e alegria às pessoas. Agora, há bem pouca paz, alegria e não existe prazer como havia durante a era da graça. Hoje, crer em Deus é extremamente vexatório. Você só sabe que o prazer da carne é melhor do que qualquer outra coisa. Você não sabe que obra Deus está fazendo hoje. Deus tem que permitir que a carne de vocês sofra de modo a transformar seu caráter. Mesmo que sua carne sofra, vocês têm a palavra de Deus e têm a bênção de Deus. Você não pode morrer mesmo que deseje. Você pode resignar-se a não conhecer Deus e a não obter a verdade?
Agora, quanto à maior parte, é só que as pessoas ainda não obtiveram a verdade e elas não têm vida. Elas se encontram no meio da busca da salvação. Então, precisam sofrer um pouco durante esse processo. Hoje, todos no mundo estão passando por provações. Até Deus está sofrendo. Então, seria apropriado que vocês não sofressem? Sem o refinamento por meio de grandes desastres, não pode haver fé genuína, e a verdade e vida não podem ser obtidas. Não ter provações, nem refinamento, não funcionaria. Veja só Pedro. No final, ele passou por 7 anos de provações. Ele experimentou centenas de provações durante todos aqueles 7 anos. Ele teve que passar por uma dessas provações a cada intervalo de poucos dias, e somente depois de passar por todo tipo de provação, ele obteve a vida e experimentou uma transformação em seu caráter. Quando vocês verdadeiramente obtiverem a verdade e chegarem a conhecer a Deus, vocês sentirão que deveriam estar vivendo para Deus. Se não viverem para Deus, então vocês se arrependerão. Vocês viverão o resto de seus dias em arrependimento amargo e extremo remorso. Vocês não podem morrer ainda. Vocês têm que fechar os punhos e continuar a viver de modo resoluto. Vocês têm que viver uma vida para Deus. Quando as pessoas têm a verdade dentro de si, elas têm esta determinação e nunca mais desejam morrer. Quando a morte o ameaçar, você dirá: ó Deus, eu não estou disposto a morrer. Eu ainda não te conheço. Eu ainda não retribuí o teu amor. Não posso morrer antes de te conhecer bem. Vocês estão nesse ponto agora? Ainda não. Estão? Algumas pessoas enfrentam a dor da família. Algumas enfrentam a dor do casamento. E algumas sofrem perseguição e carecem até de um lugar para viver. Para onde quer que vão, é o lar de alguma outra pessoa, e elas sentem dor no coração. A dor que vocês estão experimentando neste momento não é a dor que Deus sofreu? Vocês estão sofrendo com Deus, e Deus acompanha os humanos no sofrimento. Todos vocês têm uma parte na tribulação, no reino e na resistência de Cristo hoje, e vocês ganharão glória no final. Esse sofrimento é significativo. Não é assim que é? Você não pode estar desprovido dessa vontade. Você precisa entender o significado do sofrimento hoje e por que você sofre tanto. Você precisa buscar a verdade e alcançar um entendimento da vontade de Deus. E então você terá a determinação para sofrer. Se você não entende a vontade de Deus e só pensa em sofrimento, então, quanto mais você reflete sobre isso, mais desconfortável ele se torna e mais deprimido você se sente, como se sua senda da vida estivesse terminando. Você começará a sofrer o tormento da morte.
Se você colocar o coração e todo o esforço na verdade e for capaz de entender a verdade, então seu coração será iluminado e você experimentará prazer. Você viverá com paz e alegria dentro do coração. E quando vier a doença ou a morte pairar sobre você, você dirá: eu ainda não obtive a verdade, portanto, não posso morrer. Preciso despender-me bem por Deus, testificar bem de Deus e retribuir o amor de Deus. Não importa como eu morrerei no fim, porque eu terei vivido uma vida satisfatória. Seja como for, não posso morrer agora. Preciso persistir e continuar vivendo. Agora, você precisa ter clareza nesse assunto e precisa entender a verdade dessas coisas. Quando as pessoas têm a verdade, elas têm força. Quando elas têm a verdade, elas possuem uma energia inesgotável que preenche o corpo. Quando elas têm a verdade, elas têm determinação. Sem a verdade, as pessoas são tão moles como legumes apodrecidos. Quando possuem a verdade, elas se tornam duras como aço. Não importa quão amargas sejam as coisas, elas não se sentem nada amarguradas. Em sua opinião, a quanto chegou seu pouco sofrimento? Deus encarnado ainda está sofrendo. Vocês são pessoas que foram corrompidas por Satanás e cuja natureza é rebelar-se contra Deus. Inconscientemente, vocês fizeram muitas coisas que se rebelaram e resistiram a Deus, e vocês merecem julgamento e castigo. Assim como pessoas doentes vão ser curadas, é apropriado que elas tenham medo de sofrer? Vocês têm caracteres corruptos, então vocês acham que podem mudar seu caráter e ganhar a vida sem nenhuma dor? Seu sofrimento é causado por seus caracteres corruptos. Ele é merecido e precisa ser suportado. Ele não é inocente, nem imposto por Deus. O sofrimento que vocês suportam atualmente é pouco mais do que correr por aí e trabalhar muito em seu dever. Às vezes, vocês descobrem que seu caráter corrupto não mudou em nada. E assim, vocês passam por algum refinamento. Às vezes, vocês não entendem a palavra de Deus ou é doloroso ler as palavras. E assim, vocês sofrem um pouco com o refinamento na palavra de Deus. Ou talvez vocês fazem seu trabalho real de forma ruim e ficam cometendo erros em seu dever. Vocês experimentam culpa e ódio próprio por não serem capazes de fazer seu trabalho, e isso lhes causa algum sofrimento. Talvez vocês vejam outros fazendo progresso e sintam que seu progresso pessoal é muito lento, que demora demais progredir no entendimento da palavra de Deus, que há pouca luz, e essas questões lhes causam algum sofrimento. Às vezes, vocês se sentem ameaçados por seu ambiente hostil, por causa das prisões e da perseguição pelo grande dragão vermelho. E assim, vocês estão sempre com medo
inquietos e vivem em medo, e isso lhes causa algum sofrimento. Além desse sofrimento, que outro sofrimento vocês experimentaram? Vocês não são forçados a fazer trabalho físico pesado, nem têm superiores ou chefes que batam em vocês e os repreendam, e ninguém os trata como escravos. Vocês não sofrem esses tipos de adversidades. Na verdade, essas adversidades que vocês suportam não são realmente adversidades. Reflitam sobre isso. Não é esse o caso? Vocês precisam entender qual é o significado de renunciar à família para se despender por Deus e por que vocês estão fazendo isso. Se vocês o fazem para buscar a verdade e vida e, ao mesmo tempo, para cumprir seu dever e retribuir o amor de Deus, isso é completamente justo. É uma coisa positiva, é perfeitamente natural e justificada, e você nunca se arrependerá disso. Não importa o que aconteça com sua família, você pode deixar para lá. Se você entender esse significado claramente, você não terá arrependimentos e não ficará negativo. Se você não está se despendendo genuinamente por Deus e só está se esforçando para ganhar bênçãos, então isso não tem sentido. Uma vez que você tenha percebido essa questão, o problema estará resolvido e você não precisará se preocupar com sua família. Tudo está nas mãos de Deus. A esta altura, todos vocês experimentaram algumas provações. Algumas pessoas ganharam algumas verdades, mas algumas pessoas só entenderam algumas doutrinas, mas não ganharam nenhuma verdade. Algumas têm calibre bom e, assim, têm uma compreensão relativamente profunda, e algumas que têm calibre pobre têm uma compreensão relativamente superficial. Não importa se sua compreensão seja profunda ou superficial, contanto que você entenda algumas verdades e seja capaz de permanecer firme em seu testemunho quando você está sofrendo uma provação, então seu sofrimento tem significado e valor. Se você não puder aceitar de Deus as coisas e sempre abordar as coisas com noções e imaginações humanas, então, por mais que você sofra, você nunca terá um testemunho experiencial verdadeiro. Seu sofrimento não terá valor, porque você não ganhou a verdade. Você deveria buscar a vontade de Deus em todas as coisas e deve buscar a verdade em todas as coisas. Por exemplo, como você busca a verdade em questões tais como comida, vestimenta e assuntos pessoais na vida? Existem verdades a serem buscadas nessas coisas? Algumas pessoas dizem: não importa se você acredita em Deus ou não. Felicidade é estar bem alimentado e bem vestido. Sem isso, tudo é miséria. Isso está alinhado com a verdade? Há muitas pessoas que levam uma vida em abundância, com comida e roupas finas,
que cobiçam os prazeres da carne. Elas não aceitam a verdade facilmente, nem a colocam em prática. Muito menos desistem de tudo para se despender por Deus. Esse tipo de pessoa não ganhará a aprovação de Deus e, no fim, todas elas cairão nos desastres, gemendo e rangendo os dentes. Esse tipo de pessoa pode ter qualquer felicidade que mereça ser mencionada? Muitas pessoas nasceram em famílias de trabalhadores ou fazendeiros e sofreram muito desde a infância. Se elas são capazes de entender a verdade, é provável que a aceitem e a coloquem em prática. E elas são capazes de fazer sacrifícios e de se despender por Deus, sem medo de sofrer. São capazes de se dedicar totalmente à comissão de Deus, e algumas chegam até a dar sua vida por Deus. Esse tipo de pessoa é apreciado na casa de Deus. Muitas pessoas estão muito concentradas nos prazeres da carne. Vocês diriam que ter comida e roupa finas é realmente importante? Absolutamente não. Se alguém é genuinamente capaz de conhecer Deus e de ganhar a verdade, então, em tudo que essa pessoa fizer, ela dará testemunho de Deus e satisfará a Deus. Não importa quão mal tal pessoa coma ou se vista, ainda assim há valor em sua vida e ela pode ganhar a aprovação de Deus. Essa não é a coisa mais significativa? Nem comer bem, nem vestir roupas bonitas garante que você será abençoado. Você ainda será amaldiçoado se desobedecer a Deus ou tomar a senda errada. Enquanto uma pessoa que veste roupas desgastadas e come mal, mas que ganhou a verdade, será abençoada por Deus mesmo assim. Portanto, a verdade a ser buscada no modo como você deveria ver as questões de comida e roupa, e há ainda mais verdade a ser buscada no modo como você deveria tratar seu desempenho no dever. O modo como você vê as comissões de Deus é extremamente importante, e isso é um assunto muito sério. Se você não consegue completar o que Deus confiou às pessoas, então você não está apto para viver em sua presença e deveria ser punido. É perfeitamente natural e justificado que os humanos devem completar quaisquer comissões que Deus lhes confie. Essa é a responsabilidade suprema do homem, e é tão importante quanto sua própria vida. Se você não leva a sério as comissões de Deus, então você o está traindo da maneira mais grave. Nisso, você é mais lamentável que Judas, e você deveria ser amaldiçoado. As pessoas devem ganhar um entendimento completo de como tratar o que Deus lhes confia e, no mínimo, devem compreender que as comissões que Ele confia à humanidade são exaltações e favores especiais de Deus e que são as coisas mais gloriosas. Tudo o mais pode ser abandonado. Mesmo que alguém deva sacrificar a própria vida, ele ainda precisa cumprir a comissão de Deus. Vê?
Não há verdade a ser buscada aqui? Alcançar uma mudança em seu caráter está intimamente vinculado a buscar a verdade. Se você entender a verdade referente a por que as pessoas vivem e a como você deveria ver a vida, a sua visão da vida não será mudada? Há ainda mais verdade a ser buscada aqui. Que verdade pode ser encontrada em amar a Deus? Por que os humanos devem amá-lo? Qual é o significado de amá-lo? Se uma pessoa tiver um entendimento claro da verdade de amar a Deus e puder amá-lo nas profundezas de seu coração, e tiver um pouco o coração que ama a Deus, então ela tem uma vida genuína e está entre os mais abençoados. Aqueles que buscam a verdade em todas as coisas progridem mais rapidamente na vida e podem alcançar uma transformação de caráter. Os que Deus ama são precisamente aqueles que buscam a verdade em todas as coisas. Se uma pessoa confiar em noções e doutrinas, ou obedecer às regras em todas as coisas, então ela não progredirá. Ela jamais ganhará a verdade e mais cedo ou mais tarde será expulsa. Deus despreza esse tipo de pessoa mais que todas.